Boa tarde, galera, aqui é Pamela Lima, eu venho com você hoje para mais um vídeo dessa semana. E o vídeo de hoje é sobre medo e coragem. Quantas coisas a gente deixa de fazer por causa do medo? Medo é benéfico. Se nós não sentíssemos medo, a gente nos colocaria à prova de muitas coisas. Não tivesse medo, vou me atirar de cima desse prédio agora, não tenho medo. Não tenho medo, vou andar a uma velocidade de 200 km por hora, não tenho medo. Então o medo, ele tem um ponto muito benéfico que é nos proteger, ele nos protege. Porém, em algumas situações, a gente tem também a questão da tomada de decisões e da vontade de realizar algumas coisas que a gente não realiza e nós paralisamos, nós travamos, porque o medo gera vários questionamentos como: e se der errado? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E aí o que acontece? O sonho é engolido pelo medo. O sonho, o desejo, a vontade de fazer alguma coisa, a vontade de dizer algo para alguém, somos engolidos pelo medo. Porém, o corajoso, ele também sente medo, mas o corajoso, ele age além do medo. Mesmo com medo, ele age. E hoje eu vou passar para você uma técnica que me ajudou muito quando eu tomei a decisão de empreender. Imagina isso, há 5 anos atrás, eu era funcionária, tinha carteira assinada e fui apresentada ao empreendedorismo, a ter o meu próprio negócio, fazer as minhas próprias coisas, fazer o meu salário acontecer, a minha entrada de dinheiro acontecer, e foi um desafio muito grande. Eu senti muito medo, bastante medo, porém eu recebi essa técnica em um dos treinamentos que eu tive, e essa técnica me ajudou muito a tomar as decisões que eu precisava tomar na época. Hoje eu ainda sinto medo. Todo mundo sente medo das decisões, o medo da mudança, a insegurança de saber se as coisas vão dar, se as coisas não vão dar, e a gente quer controlar tudo. Então é muito fácil da gente se sentir coagido e não realizar coisas na nossa vida em função do medo. E aí vem um exemplo que vai explicar para vocês um pouco de como que funciona a técnica para agir além do medo e ser um corajoso, que sente medo, mas mesmo assim vai lá, mete a cara e faz. Essa técnica é o seguinte: quando nós sentimos medo, nós estamos inseguros com alguma coisa. Então eu recebi uma proposta de trabalho, e essa proposta de trabalho é eu me mudar de cidade. Porém, o que o medo faz? Poxa, mas e se não der certo? Mas e se a cidade não é, né, não tem o movimento que eu acho que tem? Mas e se não sei o quê? Aí esses e se, eles vão acontecer na sua mente e você vai dizer assim: não vou, não, obrigado, não, valeu. Mas tu tem muita vontade de ir. Mas e se eu tivesse ido e se fosse legal, e se fosse bacana eu ter ido? O que vai acontecer? O que você precisa fazer? Você precisa fazer uma lista das coisas que precisam acontecer para você se sentir segura. Então, por exemplo, eu recebi esse convite e aí eu vou fazer uma lista. Ao invés de fazer uma lista mental de medos, de coisas que poderiam dar errado, você precisa fazer uma lista de o que precisa acontecer para que isso dê certo. Olha a diferença. O que precisa acontecer para que isso dê certo? Então tu coloca lá: para isso acontecer e dar certo, eu preciso me organizar financeiramente, porque daí eu vou para lá, e mesmo se algumas turbulências acontecerem, eu vou estar tranquila em relação ao meu financeiro. O que mais precisa acontecer? Eu preciso pesquisar um pouco mais sobre a cidade, sobre o fluxo da cidade, o que eu estou indo fazer lá, quais as coisas que precisam acontecer. Quando você faz uma lista de o porquê você sente medo, você identifica as coisas que estão deixando você insegura. E quando você começa a resolver as coisas que deixam você insegura, você sente coragem. E aí você troca o sentimento de medo para o sentimento de coragem. E aí você entende: bom, se eu tiver com o meu financeiro equilibrado, eu posso tomar essa decisão, eu não vou ficar preocupada. O que mais eu posso fazer? Tenho preocupação com a escola da minha filha. O que você vai fazer? Você vai pesquisar uma escola, vai ver um pouco mais sobre isso, como que é a escola, as procedências da escola, como que as coisas acontecem, para que você se sinta segura. E aí
uma lista de coisas que deixam você segura vão fazer com que você tome a decisão, porque você eliminou a maioria das coisas que deixaram você inseguro. Porque o que faz você não fazer as coisas e não agir acima do medo é porque você tem insegurança com algumas coisas que podem acontecer. E quando você lista as coisas que podem acontecer e você cria a solução para as coisas que podem acontecer, você transforma esse medo em coragem. Você criando coragem, você vai agir. Eu gosto de falar sobre essa questão de empreender, porque foi um divisor de águas para mim, né? Sair de um salário fixo, onde eu trabalhava no comércio da cidade, e daqui a pouco eu me via fazendo o meu salário. O mês começava e eu não tinha nada, eu precisava fazer. E aí o que acontece? Quando eu tomei essa decisão de empreender, qual que era o meu medo? De não ter o dinheiro para pagar as contas. Esse era o meu medo. O que eu precisei fazer? Não ter as contas, não fazer mais contas, para que eu não ficasse insegura e a insegurança atrapalhasse o meu processo de empreendedorismo. Então, quando a gente pega aquilo que nos deixa com medo e a gente resolve isso para ficar seguro e fazer e tomar ação além do medo. Eu vejo muitas pessoas que perdem oportunidades de trabalho, que perdem oportunidade de falar ou que têm vontade de falar. As pessoas, elas mergulham dentro de uma bola de medo e elas não fazem. E aí elas assistem outras pessoas fazendo. Nossa, eu queria fazer isso e eu não faço, eu queria fazer aquilo e eu não faço. Acredita em mim. Quando você faz a lista do que precisa, o que precisa acontecer para que você se sinta segura. Essa lista é a chave. Você vai conseguir listar todas as coisas pelas quais você tem a insegurança. Eu tenho insegurança que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que vai acontecer aquele outro. Quando a lista está clara e está no papel, automaticamente você já puxa uma linha do lado e diz: como que eu faço para resolver isso? Não, beleza, então eu quero empreender, mas eu tenho medo de não ter o dinheiro. Então eu vou diminuir o meu custo fixo lá embaixo para que, se der alguma coisa, eu não esteja com carnês, não esteja comprando em lojas, para que eu consiga fazer aquilo mesmo com medo. E aí, quando você se sente mais seguro, automaticamente você você consegue tomar a atitude de fazer as coisas. E a pergunta que eu faço para você hoje: quantas coisas você já deixou de fazer, já deixou de realizar em função do medo? Quantas coisas que poderiam estar acontecendo hoje na sua vida, aquele projeto que você gostaria muito de implantar, como abrir um negócio próprio, enfim, são várias situações que nos causam medo e que não nos deixam fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Existe um como e a gente só precisa se desenvolver, aprender algumas técnicas, porque se existem pessoas que fazem algumas coisas é porque elas tem alguma coisa que elas aprenderam, que elas pegaram e que geraram essa coragem de fazer. E não esqueça, o corajoso, ele também tem medo, porém ele age além do medo porque ele enxerga o que deixa ele inseguro. Então, isso me deixa inseguro, é isso aqui que eu preciso resolver para me sentir seguro, e aí eu vou tomar uma ação. Ok? Esse é o meu vídeo de hoje. Comente abaixo, marque outras pessoas que você acha que pode ser beneficiado por esse vídeo, e eu agradeço do fundo do coração e aguardem os próximos vídeos aí da semana.